noite, pessoal. Vamos dar início, então, a mais um encontro de direito administrativo, né? Hoje nós vamos falar, então, sobre os agentes públicos, tá? O último encontro nosso aí, se tudo der certo, sobre direito administrativo. Então, vamos localizar aqui, ó. Então, dentro do estudo de direito administrativo para esse concurso, né, especificamente do DEAP, Polícia Militar, para vocês terem uma ideia, só cai aí as noções de administração pública que estão no artigo 37, que nós vamos ver hoje, tá? E para o DEAP cai tudo, tá? Então, o edital do DEAP é mais completo. E o edital do DEAP, então, termina com agentes públicos, tá? Então, a ideia hoje é nós tratarmos de agentes públicos. O que fica faltando aqui, por exemplo, do direito administrativo? Fica faltando estudar improbidade, processo administrativo, licitações, contratos, bens públicos e serviços públicos. Ficam 6 matérias ainda faltando de direito administrativo, se eu fosse ver todo o direito administrativo, ok? Então, praticamente é a metade do direito administrativo a gente está estudando para essa prova aí do DEASE, tá? Do DEAP, desculpa, tá? Vamos lá, então. O tema da aula de hoje, então, é tratar sobre agentes públicos. Olha só. Então, nós vamos tratar sobre os agentes públicos e vamos tratar a classificação geral e vamos dar ênfase principalmente ao estudo da Constituição. Tá? Hoje o nosso objetivo aqui é tentar acertar o maior número de questões e essas questões geralmente vêm da Constituição, tá? Da Constituição Federal. Então, é obrigatório que nós estudemos do artigo 37 até o artigo 41. E eu não posso ter dúvida de nenhum daqueles incisos ali. Tá? Então, se eu ficar com dúvida alguma, posso perder uma questão na prova. Então, vamos lá. Antes de começar aqui, né, só para chamar a atenção de vocês, a próxima aula nossa, nós já vamos começar a estudar, então, o Estatuto dos Servidores. Tá? Então, o que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar a regra geral dos servidores públicos, que está na Constituição, e aquilo que os doutrinadores falam. Na próxima aula, nós já vamos adentrar no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Santa Catarina. Né? Então, aqui está o livro que eu fiz, né, baseado nas aulas, e eu verificava que os alunos queriam aprofundar um pouco mais em relação a isso. Né? Então, tem o livro aqui, está todo o primeiro capítulo disponível lá para vocês baixar, quem já leu. Né? Então, quem não viu ainda, né, só mostrar aqui. Ó. Então, ele é todo esquematizado, ele é feito... O que acontece? Quando eu estou estudando uma legislação, não tem muita pergunta. Tá? Então, ele já foi feito uma série de perguntas aqui, ó, para ajudar vocês a se localizarem, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu passar aqui. Olha só, por exemplo, o artigo 1º, né, do estatuto, ele diz assim, ó, a quem que se aplica esse estatuto? Tá? A resposta já está no artigo 1º ali, ó. Esse estatuto estabelece o regime jurídico dos funcionários públicos civis. Essa expressão funcionário público civil, tá, ela foi substituída após a Constituição de 88. Hoje eu não leio mais funcionário público civil, eu leio servidor público civil. Tá? Então, eu vou explicar isso no decorrer das nossas aulas. Olha só, e a quem que ele se aplica? Então, quando eu não tenho muita questão de prova para fazer, vocês podem criar as perguntas. Tá? Então, aqui embaixo, ó, abaixo de cada instituto normativo, eu coloquei uma pergunta de estudo. Por que vocês têm que prestar atenção nessa pergunta de estudo aqui? Porque ao final da leitura, vocês têm que saber responder. Tá? Então, a pergunta seria o seguinte, a quem que se aplica esse estatuto? Se eu perguntasse para vocês uma questão de prova, esse estatuto se aplica aos militares de Santa Catarina? Não. Se aplica aos empregados públicos? Não. Se aplica aos agentes temporários? Não. Agora, se aplica ao servidor público efetivo? Sim. Se aplica ao servidor público ocupante de cargo comissionado? Sim. Tá? Então, aqui fica melhor de entender. Ó. Olha só, a quem que se aplica esse estatuto? Tá? Esse estatuto se aplica aos servidores públicos do Estado, tá? Nos 3 poderes, ainda no Tribunal de Contas. Ok? E não se aplica aos empregados públicos, policiais militares, bombeiros e agentes temporários. Ok? Só que, dentro dos funcionários públicos, né, eu sei que é aqueles ocupantes de cargo efetivo, que entram por concurso, ou cargo comissionado. Então, esse vai ser o nosso objetivo de estudar hoje. Olha só. Aí foi feito aqui um monte de esquemas em relação a isso, ó, que nós vamos tratar hoje, ó, os chamados regimes jurídicos. Eu posso ter o estatutário, o seletício e o temporário, ok? E aí, olha, pessoal, para finalizar, ó, aqui está a resposta da pergunta. Então, vocês têm que chegar ao final aqui e saber responder isso aqui.
né? Então, a quem que se aplica esse estatuto? Tá? Além disso, depois eu coloquei uma série de perguntas ali baseadas nos concursos, tá? Mas eu já deixei disponível para vocês todo esse primeiro capítulo aqui. Eu acho que deve dar umas 30 páginas, né? Já faço a leitura, tá? Para a nossa primeira aula de estatuto, para vocês já ir se ambientando, ok? Vamos lá, então. Voltando aqui, vamos voltar para o nosso tema. Então, o objetivo nosso é estudar os agentes públicos, certo? Então, vamos estudar quem é agentes públicos. Vocês viram que eu mostrei o estatuto. O estatuto não se aplica a todos os agentes públicos, tá? Porque quando eu falo a palavra agentes públicos, ela é muito ampla. Aqui dentro da palavra agentes públicos está inserido, por exemplo, um concessionário. Tá? Então, tem que ter um cuidado quando eu estou estudando o assunto para não misturar os institutos, ok? Então, vamos lá. Olha só. Quem é o agente público? Tá? Aqui no quadro fica mais fácil da gente ver. Ó. O agente público é o sentido mais amplo que existe do conceito. Nesse agentes público sentido amplo aqui, ó, eu tenho os servidores que são civis e eu tenho aqueles que são militares, ok? Dentro dos civis, dependendo do autor, nós vamos ter essa classificação aqui. O Eli Lopes Merezes, que é o nosso autor clássico, ele divide em agentes políticos, particulares em colaboração e também agentes administrativos. Tá? Faço uma ressalva aqui que o Eli já parte direto aqui para agentes honoríficos, delegatários e credenciados. Aí nós temos a Maria Silva, Celso Antônio, que eles fazem uma classificação aqui de particulares em colaboração. Fica melhor de visualizar assim. Ok? Depois eu vou explicar melhor isso. Tá? Então, nós temos essa classificação aqui, e dentro dos agentes administrativos, que a gente chama de servidores públicos em sentido amplo, aí eu tenho as categorias. Eu tenho o servidor público, eu tenho o empregado público e eu tenho o servidor temporário. Então, o objetivo nosso aqui é entender cada um desses regimes. Tá bom? Então, o primeiro deles, ó, o sentido mais amplo que existe é o conceito de agente público. E nós encontramos o conceito de agente numa lei. Tá? Na lei de improbidade, a lei 8429, tem o conceito de agentes públicos. Tá? Por que a lei de improbidade traz o conceito de agente? Justamente, né, para poder configurar lá o agente ativo de um crime, de um ato da improbidade administrativa. Tá? Um ato da improbidade é uma categoria civil da improbidade, mas ele pode ainda praticar um crime, né, contra a administração pública, por exemplo, um peculato. Mas vamos lá, olha só. Todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente e sem remuneração, por eleição, por nomeação, por designação, por contratação ou qualquer outra forma de investidura ou de vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos da administração pública. Ok. Né? Esse aqui é o conceito da agente público. Vamos entender um pouquinho melhor. Olha só. Todo aquele que exerce de forma transitória e ainda sem remuneração. Quem que nós temos aqui? Nós podemos ter, por exemplo, aqui, ó, alguns de vocês já devem ter sido mesários. Tá? O mesário, naquele dia que ele foi um mesário, ele foi um agente público. Por exemplo, um jurado, né, que ele é escolhido lá no júri, também... Naquele dia, ele foi um agente temporário. E para que isso aqui é importante, por exemplo, na lei da improbidade? Vamos pensar, por exemplo, o mesário. Naquele dia que ele é mesário, ele está lá respondendo para a Justiça Eleitoral. Imagine que lá, num daqueles setores onde está o mesário, tinha um celular pertencente à Justiça Eleitoral. E esse mesário pega e furta esse celular. O que aconteceu ali? Ele praticou um crime contra a administração pública e ainda praticou um ato de improbidade administrativa, porque naquele dia ele era um agente público. Ok? Então, esse conceito mais amplo, ele é importante quando se estuda a lei da improbidade, tá bom? Mas eu preciso entender isso. Então, ó, agente público é todo aquele, ó, transitoriamente, inclusive sem remuneração. E ó, vem por eleição. Ou seja, por exemplo, um deputado, um senador, um vereador, ó, por nomeação, os servidores e os empregados públicos, por uma designação de uma função, né, a contratação, por exemplo, um agente temporário, né, ou qualquer outra forma de investidura, tá bom? E aí vejam ali, ó, seja mandato, seja cargo, seja emprego, ou seja função. Nós vamos ter que entender cada um, tá? Quem que ocupa um mandato? Aqueles que são eleitos pelo povo.
né? Por exemplo, o governador, o presidente, o prefeito, o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, o senador, esses ocupam um mandato. Quem ocupa um cargo? O servidor efetivo e o servidor comissionado. Então, nós vamos ver aqui, ó, quem ocupa um cargo público é aquele servidor efetivo que ingressa por concurso ou cargo comissionado, que é aquele de livre nomeação, livre exoneração. E quem ocupa um emprego público é o chamado empregado público. É aquele empregado público seletista, que ingressa por concurso. Aonde que ele vai trabalhar? Nas pessoas jurídicas de direito privado, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista. Ok? E além disso, ó, pode ocupar uma função pública. Né? Exemplo de uma função pública, o agente temporário, ele não ocupa cargo nem emprego, ele ocupa uma função pública. Nós vamos ver isso, que a função ela pode ser de duas espécies, ela pode ser uma função temporária ou uma função em confiança. Tá bom? Então, nós vamos adentrar nessa classificação. Mas veja que o conceito aqui ele já dá a classificação. Tá? Então, o agente é o sentido mais amplo que eu tenho do estudo. Tá? Então, a expressão agente público, ó, ela é usada num sentido amplo. Mas daí eu preciso adentrar nas suas categorias. Tá? E essas categorias vão variar conforme os doutrinadores. Certo? Eu já vou explicar isso para vocês. Olha só, é importante também nós falarmos, antes de entrar na classificação, que o artigo 39 da Constituição Federal, ele trouxe, quando veio a Constituição de 88, o chamado regime jurídico único, que significa o seguinte, que cada órgão da administração direta ou entidade da administração indireta adotaria apenas um regime. O que é o regime jurídico? Ó, é um conjunto de princípios, deveres, obrigações e responsabilidades. Ou seja, vamos imaginar o seguinte, quando veio a Constituição de 88, a administração direta seria necessariamente servidores públicos estatutários. Lá na administração indireta, por exemplo, numa empresa pública, eu teria o regime jurídico único de empregados públicos. Tá? Então, na administração direta, eu teria servidores públicos, um único regime. Na administração indireta, por exemplo, de direito privado, como uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, seriam empregados públicos. Só que o que aconteceu? Veio a emenda constitucional 19 de 1998, tá, e revogou a exigência do regime jurídico único. O que aconteceu na prática? Foi possível, naquele período, eu ter num único órgão mais de um regime. Tá? Então, naquele período, foi possível, por exemplo, eu ter um regime estatutário e um regime seletista dentro do mesmo órgão. Tá? Só que isso aí não perdurou muito. Tá? Então, em 2007, então vejam bem, ó, ela foi editada em 98, né, e 9 anos depois, né, em 2007, o STF considerou suspensa, né, a redação alterada do artigo 39, voltando à redação original que nós vamos ver hoje. Tá? Então, hoje só é possível o chamado regime jurídico único, que é ter apenas um regime dentro de um órgão ou um regime apenas dentro de uma entidade. Okay? Eu não posso ter múltiplos regimes dentro de uma entidade. Certo? Beleza. Então, vamos lá. Depois nós vamos ver, quando a gente for ver a redação do 39, vai ficar mais fácil vocês visualizar. Agora é importante saber o seguinte, a classificação. Tá? A classificação dos agentes públicos. A classificação mais cobrada em prova, a mais famosa, é do Eli Lopes Meireles. Tá? Então, essa classificação do Eli é essa que está no quadro aqui. Ó. O Eli classifica da seguinte maneira, ó, agentes políticos, só que ele não traz aqui, ó, particulares em colaboração. Então, eu adaptei ela aqui. Ele já parte direto aqui, ó, para agentes honoríficos, delegatários e credenciados. Os demais criam essa categoria particulares em colaboração. Tá? Então, vejam bem, a próxima classificação que nós temos ali, ó, do Celso Antônio. O Celso Antônio classifica em agentes políticos, particulares em colaboração, agentes honoríficos e servidores públicos. Ele substitui aqui por servidores públicos. Tá? E aí nós temos ainda, ó, da Maria Silvia de Prieto e do José Carvalho Filho. Tá? Então, eu separei aqui só para vocês verem. Ó, essas duas últimas são muito parecidas. Elas classificam em agentes políticos, servidores públicos e particulares em colaboração. E o José Carvalho Filho, ó, agentes políticos, particulares em colaboração e servidores públicos. Tá? Então, o único que usa essa palavra agentes administrativos é o Eli. Tá? Quando ele fala agentes administrativos, os demais usam a palavra já servidor público.
mas é a palavra servidor público num sentido amplo, tá bom? Então, os demais autores aqui, ó, quando eles usam a palavra servidor público, já é num sentido amplo, ok? Porque depois eu preciso estudar de forma mais restrita o que é um servidor público. E a Maria Silvia de Pietro já também separa os militares, numa categoria à parte, tá? Então, os militares aqui tem uma categoria à parte, né? A previsão dos militares, nós temos o artigo 42, que trata dos bombeiros militares e polícias militares, e o artigo 142 da Constituição Federal trata das Forças Armadas, né? Marinha, Exército e Aeronáutica. Né? Lembrando que os militares, eles seguem o estatuto, né? Seguem os dois pilares, hierarquia e disciplina, tá? Eles não têm direito à associação, não têm direito à greve, tá? Então, é uma categoria diferenciada, tá? Não podem ser sindicalizados e também não tem direito à greve. Vamos lá, então. Vamos adentrar, então, na classificação do Eli Lopes Meireles. Olha só, a primeira classificação dele, ele diz assim, ó, os chamados agentes políticos. Quem são os agentes políticos? Ó? São os ocupantes de primeiro escalão de cada um dos poderes. Tá? Que poderes que nós temos? Poder executivo, legislativo, judiciário, ok? Além disso, eu tenho mais dois ali que enquadram-se quase como uma categoria de poder. Eu tenho o Ministério Público e os tribunais de contas. Todos esses 5 aqui ocupam, os chefes dos escalões ocupam cargos políticos, ok? Olha só, então, dentro do Poder Executivo, eu tenho o chefe do Poder Executivo mais os seus auxiliares. Então, quem seria? Quem ocuparia cargo político no Executivo? O governador, o prefeito, o presidente, mais os ministros ou secretários municipais e estaduais. Tá? Dando ênfase para nós aqui, os secretários estaduais. Tá? Então, os auxiliares do governador seriam os ministros e secretários. São cargos políticos, ok? Além disso, quem chefia o poder legislativo? São os senadores, os deputados, ok? Em âmbito estadual, os deputados estaduais, em âmbito municipal, os vereadores. Então, também são cargos políticos. Olha só, a característica desses aqui que eu acabei de falar é ocupar um mandato. Se é um mandato, é por tempo determinado, certo? Agora, as demais categorias aqui, elas ocupam cargos políticos, tá? Segundo a maioria da doutrina, inclusive a STF já se manifestou nesse sentido, mas não ocupam mandatos, ocupam cargos aqui, tá? Por exemplo, nós temos, no âmbito do Poder Judiciário, os magistrados, são cargos políticos. No âmbito do Ministério Público, os membros do Ministério Público, seriam os procuradores, os promotores, tá? Estão dentro aqui, dos cargos políticos, tá? Só um membro do Ministério Público, um analista, um técnico, não, tá? É só o promotor da justiça, por exemplo, do Estado, tá? Olha só, e também nós teríamos no Tribunal de Contas, tá? No âmbito da União, nós teríamos os ministros, e no âmbito do Estado, não se chama ministro do Tribunal de Contas. Em âmbito estadual, nós temos os conselheiros do TCE. Tá? Também são cargos políticos. Ok? Então, esses cargos políticos aqui, para fins da nossa prova, não são tão relevantes. Ok? Para fins de prova, o mais relevante está aqui para baixo. Tá bom? Mas é importante eu saber que esses cargos aqui são cargos políticos. Ok? Inclusive, quando nós estudamos o princípio da moralidade, né, eu falei para vocês que o entendimento atual é que não havia, né, o nepotismo na nomeação dos cargos de primeiro escalão. Quais seriam os cargos de primeiro escalão? Esses auxiliares aqui, os ministros e secretários. Tá bom? Então, não haveria aqui uma improbidade. Vamos lá. Quem são os particulares em colaboração? Segunda classificação, essa é importante, tá? Quem são os particulares em colaboração? São cidadãos convocados, designados, nomeados para prestar transitoriamente determinados serviços relevantes para o Estado, sem qualquer vínculo empregatício ou estatutário e normalmente sem remuneração. Aí depende, né? Depende da situação, tá? Essa questão da remuneração. Se, por exemplo, for um mesário, for um jurado, não vai ter remuneração, certo? Mas, por exemplo, se for um concessionário, um permissionário, ele vai ser remunerado e muito bem remunerado. Tá? Então, vejam bem, dentro dos particulares em colaboração, eu posso classificar em 3. Tá? Eu tenho os agentes honoríficos, seriam, por exemplo, os mesários, os jurados, ok?
Os agentes honoríficos não são servidores, não são empregados públicos, mas normalmente exercem uma função. Estão exercendo uma função pública relevante. Ó, o jurato, no tribunal do júri, o mesário e os membros de conselhos tutelares, por exemplo, aqui, ó, seriam exemplos de agentes honoríficos. Além disso, nós teríamos ali, ó, os agentes delegatários. Esse é importante para nós, né? Nós já vimos o seguinte, os agentes delegatários, né, é quando ocorre uma descentralização por delegação, onde a administração passa a execução para um particular, né, concessionário, permissionário e autorizatário. Tá? Então, os agentes delegatários, ó, os agentes delegados, ó, são particulares que recebem incumbência da execução de determinada obra ou serviço e que realizam no nome próprio. Isso aqui é importante saber. Ó, o concessionário atua por sua conta e risco. Lembra da responsabilidade do concessionário? É o objetivo, é por sua conta e risco. Ok? Mas segundo, ó, as normas do Estado. Então, quais normas do Estado? Importante aqui, por exemplo, a questão da responsabilidade, é objetivo. Nós já estudamos isso, seja para usuário ou para não usuário. E ok, então quem são aqui ó, os agentes delegados? Ó, teríamos os permissionários, os concessionários, nós teríamos os leiloeiros, notários, tradutores, intérpretes públicos, tem uma série de categorias aqui, tá? Mas a mais relevante para a nossa prova são os concessionários e permissionários, tá? Esses dois aqui, eu tenho que lembrar que eles emitem ato administrativo, tá? Vamos lá, olha só. Os agentes credenciados, ó, a terceira categoria. Pessoa de renome designada para representar o Brasil num evento internacional. Seria, por exemplo, aí o Ronaldinho, né, representando o Brasil durante a abertura da Olimpíada. Tá? Ele seria o quê ali? Ele seria um agente credenciado pelo país. Tá? Então, seria uma categoria de particular em colaboração, agente credenciado. Ok? Então, fecharia aí a segunda classificação, que são os particulares em colaboração. Qual a mais relevante para a nossa prova? Os agentes delegatários. Ok? Vamos adiante. E aí chegamos na grande classificação, aquela que realmente eu preciso saber todos os detalhes aqui. Ok? Que é o seguinte, a chamada categoria de agentes administrativos. O Eli chama de agentes administrativos. Os demais chamam de servidores. Tá? Chamam de servidores públicos. Então, eu entendo, entre aspas, que são servidores públicos em sentido amplo, porque eu tenho que separar as categorias aqui. Tá? Então, ó, quem seriam os agentes administrativos? Ó? São servidores públicos em sentido amplo. São todos aqueles que se vinculam a órgãos e entidades. O que me representa isso? Se vinculam à administração direta ou se vinculam à administração indireta, tá? Por meio de relações profissionais e remuneradas. Eu vou ter um vínculo com a administração aqui. Que tipo de vínculo? Pode ser um cargo ou pode ser um emprego. Ou pode ser ainda uma função, se for um temporário. Tá bom? Olha só, então são três categorias distintas aqui. Tá? Olha só, a primeira categoria, o servidor público. Vocês vão fazer parte do quadro do DEAP, certo? O DEAP, o que é? Vão ser lá servidores públicos estatutários. Vão ter um regime lá próprio, né? A Lei Complementar 475, tá? Que trata lá do DEAP, certo? Então, vejam bem, ó, vocês serão servidores públicos estatutários. Olha só, além disso, eu tenho o empregado público e o servidor temporário ou agente temporário, tá? Vamos adentrar a primeira categoria ali, ó, servidor público, tá? O servidor público é aquele que tem um regime estatutário, tá? O que significa um regime estatutário? Ele vai ter um estatuto, tá? Então eu mostrei para vocês aqui, ó, esse livro aqui, ó, ele trata do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Santa Catarina. Tá? Olha só, a Lei 6745 trata do Estatuto dos Servidores de Santa Catarina. Em âmbito federal é outro estatuto? Com certeza, é a Lei 8.112, trata dos servidores públicos federais. No âmbito municipal, muda também. Tá? Além disso, eu tenho uma lei que é o Estatuto Geral dos Servidores, mas eu posso ter um estatuto próprio. Como a Polícia Civil tem um estatuto próprio, os servidores fazendários têm um estatuto próprio, o DEAP e o DEASE têm um estatuto próprio, com regras mais especiais para a categoria. Mas a regra geral sai daqui. A regra que se aplica a todos os servidores sai daqui. Tá bom? Então é o que nós vamos ter que estudar, por isso que cai na prova. Tá? A regra geral que se aplica a todos os servidores. Então vamos lá. Voltando lá.
Olha só. Então, o servidor público é aquele que segue um regime estatutário, ou seja, ele segue um estatuto, tá bom? O que ele vai ser? Ele vai ser titular, ó, de um cargo. Então, essa é a grande característica, ó. Quem é estatutário, ele vai ser titular de um cargo público. E olha só, cargo público é de duas espécies. Eu posso ter um cargo efetivo ou cargo comissionado. Tá? O cargo efetivo é aquele que eu ingresso por concurso. O cargo comissionado é de livre nomeação, livre exoneração. Geralmente as pessoas esquecem que o comissionado faz parte do estatuto. Né? Se eu fizesse uma pergunta, o estatuto dos servidores de Santa Catarina se aplica aos cargos comissionados? Sim. Ok? Se aplica. Vamos lá. E aonde eu encontro, aonde que eu vou encontrar, em regra, os servidores públicos? Ó, eu vou encontrar os servidores públicos nas pessoas jurídicas de direito público. São aquelas dotadas de prerrogativas públicas. Então, por que os servidores estatutários eles precisam de um estatuto? Porque eles vão exercer poder de polícia, por exemplo. Então, eles precisam de uma maior proteção. Tá? Então, nas pessoas jurídicas de direito público, eu encontro os servidores. Vamos lembrar quem são de direito público? A administração direta, autarquias e fundações públicas de direito público. Tá? Então, esses serão estatutários. Tá? Empregados públicos eu encontrarei aonde? Nas pessoas jurídicas de direito privado. Exemplo, fundação pública de direito privado, empresa pública, sociedade de economia mista. Professor, melhor o exemplo. Para trabalhar no Banco do Brasil, na Caixa, na Petrobras, na Celesc, na Casan, na Ipagre, na Cidasc, ok? Vai ser empregado público, mas tem que ingressar por concurso? Tem que ingressar por concurso público. Tá? Uma pergunta de seleção, o empregado público, ele tem estabilidade no serviço público? Não, ele não tem estabilidade, mas a demissão tem que ser motivada. O servidor estatutário, ele tem estabilidade. Após quanto tempo? 3 anos, né, de estágio probatório. Se ele for apto, ele adquire a estabilidade. Tá? Então, vamos lá. Se eu perguntasse assim, ó, o Estatuto do Estado de Santa Catarina só se aplica aos servidores estáveis. Estaria errado, né? Por quê? Porque não é somente aos servidores estáveis. Os servidores não estáveis que estão em estágio probatório também se aplica o estatuto. Então tem que cuidar, tá? Em vez de eu colocar efetiva, eu vou colocar estável aqui, é uma charadinha. Tá? Então esse estatuto se aplica aos efetivos. São aqueles que ingressam por concurso. Se aplica aos estáveis? Sim. Se aplica aos não estáveis? Sim, também. Tá bom? Então cuidado com isso. Tá? Então a pergunta que eu fiz foi o seguinte: se aplica somente aos estáveis, tá? Ou somente está errado. Beleza? Então, quem são os empregados públicos? Ó, aqueles que têm um regime contratual, tá? Os empregados públicos vão ser aqueles chamados CLTistas. Por que CLTistas? Porque seguem a CLT. E eles não vão ter um estatuto, eles vão ter um contrato, ok? Eles vão ter aqui um contrato. Um regime contratual. Aqui, eu vou ter um estatuto, com um conjunto de regras, deveres, obrigações, né, direitos, tá? Então é diferente. O empregado público ocupa um emprego público, ingressando também por concurso público, tá? Lembrando que eles não adquirem estabilidade aqui, tá? Mas tem uma proteção na demissão que ela tem que ser motivada. E por fim, ó, eu tenho a última categoria, são os temporários. Né? Posso chamar de agentes temporários ou servidores temporários. Eles não ocupam nem cargo nem emprego, eles ocupam uma função temporária. Tá? E essa função temporária sai do regramento do artigo 37. Tá? Lá no artigo 37, inciso 19, nós temos, né, o motivo pelo qual a administração pode contratar um temporário, que é o seguinte, ó, eles exercem uma função pública remunerada e temporária, tá? Possuem um contrato especial, então é diferente, eles têm regramento próprio, tem uma lei própria para os temporários, ok? Ó, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Então tem que ser uma necessidade temporária, tá? Não pode ser aí por muito tempo, ok? Uma necessidade temporária de excepcional interesse público.
Onde é que nós encontramos agentes temporários aqui em Santa Catarina? Os professores ACT, nós encontramos no DEAP, nós encontramos no DEASE e nós encontramos também na Polícia Militar, né? Alguns militares temporários também, tá bom? Fechou aqui a classificação? Então tem que saber essa distinção aqui. Olha só, a função, ela se divide em dois tipos, tá? Isso é importante saber também. Eu posso ter uma função temporária, que é essa aqui, ó, baseada na necessidade, mas eu posso também ter uma função de confiança. Quem que ocupa uma função de confiança? Tá? Vai ocupar uma função de confiança, deixa eu abrir aqui a regra para vocês verem, constitucional. Deixa eu abrir aqui, vai ficar mais fácil vocês verem. Olha só, no artigo 37, inciso 5 da Constituição, que vai estar o regramento, tá? Então, olha só, no artigo 37, inciso 19, eu sei que é uma função temporária. E no artigo 37, inciso 5, eu vou descobrir o que é uma função de confiança. E a resposta está ali, ó. As funções de confiança são exercidas, ó a palavrinha, exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. O que significa isso? Vão ser funções que apenas servidores de carreira poderão ocupar. Tá? São funções de chefia, que são de confiança daquele que vai nomear, mas apenas ocupadas por servidores de carreira, servidores efetivos. A charadinha do concurso vai ser o seguinte, tá? Vai ser substituir a palavra efetivo por estável. Depois nós vamos ver isso, tá? Essa é a maldade aqui, substituir essa palavrinha e deixa errado. Pode fazer a pergunta. Não, não é cargo de confiança, é função de confiança. Não é a mesma coisa de cargo comissionado. Cuidado. Quem ocupa cargo é o servidor. Quem ocupa emprego? O empregado. Quem ocupa função? Os temporários e a chamada função temporária. Olha só, a função temporária é para quem é um servidor, que já tem um cargo efetivo. Entendeu? Tu vai ingressar, por exemplo, tu vai ingressar como agente da penitenciária e a função de diretor do presídio é uma função de confiança, somente por servidores de carreira. Ok? Então, por quê? Porque funções de confiança, ó, são exclusivas de servidores efetivos. Eu posso trazer um civil que não é da carreira? Não, porque é uma função de confiança. Entendeu a diferença? O cargo comissionado é de livre nomeação, livre exoneração. A função de confiança são funções reservadas a servidores de carreira. Tá? Entenderam a diferença? E essa é a maldade aqui da questão da prova. Depois nós vamos ver o inciso 5 aqui do artigo 37. Tá bom? Inclusive, essa questão caiu aí num concurso agora recente, tá? Não vou me lembrar qual que é. E a charadinha era justamente trocar o efetivo por estável. Tá? Então, era a maldade ali. Vamos lá, então. Aqui, ó, eu coloquei só para mostrar, né, a classificação do ELI. Então, o ELI, ó, ele coloca só os civis aqui e ele tira essa parte dos particulares de colaboração, trazendo para cá. Tá? Mas para ficar melhor o entendimento, conforme todos os doutrinadores mais modernos, fica melhor entender assim, ó, políticos, particulares de colaboração e agentes, né, ou servidores em sentido amplo. Tá? E essa categoria aqui, ó, varia conforme o autor também. Tá? Então, por exemplo, aqui eu trouxe a do Celso Antônio, só para vocês verem, ó, quando entra nos particulares em colaboração, ele muda. Ó. Ele chama de requisitados, voluntários, concessionários, permissionários e delegatários por função. Tá? Então, depende, tá, da classificação que estou adotando. A mais famosa, a mais cobrada, é a do ELI, que nós acabamos de ver. Tá bom? Vamos lá, então. Diferença, então, entre estatutário, empregado e temporário. O que eu preciso saber, né? Para mim não passar daqui com dúvidas. Olha só. Então, vamos distinguir mais uma vez essas três classificações. O servidor estatutário, o empregado público e o agente temporário. Então, vejam bem, ó, na administração direta, nas autarquias e nas fundações, eu vou encontrar o servidor estatutário. Tá? Então, eu não vou encontrar um estatutário, por exemplo, numa empresa pública, uma sociedade de economia mista que explora atividade econômica. Nem pensar. Ok? Olha só, como é que ele ingressa? Por concurso. O que ele ocupa? Um cargo público.
Tá? Agora, eu já sei que não é qualquer cargo público, correto? Qual é o tipo de cargo que ele ocupa? O cargo de provimento efetivo. A gente chama de provimento, tá? Vocês vão entender depois por quê. É provimento efetivo. Cargo de provimento efetivo. É o que vocês serão. Vocês ocuparão um cargo de provimento efetivo, que ingressa através de concurso público. Fechou? Possui uma vinculação não contratual, por quê? Porque é estatutária, vinculado por um estatuto, um conjunto de regras, tá? E submete-se a um estágio probatório de 3 anos. Ao final, se for apto, adquire estabilidade, se for inapto, vai ser exonerado. Certo? Vamos lá. E o empregado público? O empregado público, a regra que eu encontre eles nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista. Tá bom? Essa é a regra que eu encontro essas categorias, tá? Eles ocupam um emprego público, ingresso por concurso, possuem uma relação contratual baseada aí nas regras da CLT, ok? Tem um contrato de experiência de 3 meses da CLT e não gozam de estabilidade. Até trouxe aqui, ó, o julgamento do STF, ó. Não faz jus à estabilidade, previsto no artigo 41, porém a dispensa deve ser motivada. Então, como eles ingressaram por concurso, eles têm uma proteção de não ser mandado embora por justa causa. Tem que fazer motivação, né, na demissão deles lá. Aliás, pode ser demitido por justa causa desde que motive, né? Não pode mandar sem motivar por que está mandando embora. Certo? E os temporários, ó. Onde é que eu vou encontrar temporário? Tanto na administração direta quanto na indireta. É mais comum na direta. Tá? Muito mais comum encontrar temporários na administração direta. Tá? Eles ingressam como? Através de um processo seletivo simplificado. Tá bom? Vai ser a chamada seleção pública. E exerce uma função pública. Ok? Então, eles não são nem estatutários, nem seletistas. Eles têm um regramento próprio deles. Tá? E o prazo de contratação é por prazo determinado. Por exemplo, aqui no estado de Santa Catarina, o DEAP e o DEASE era 1 ano mais 1 ano. Excepcional interesse público. Né? Hoje passou de 2 anos, prorrogado por mais 2 anos. É o prazo determinado. Né? Até se discute se isso aí realmente é excepcional, né? É necessidade temporária. Né? 4 anos já passa um pouco de temporário, né? Para ser excepcional o interesse público. Em 4 anos dá para fazer quantos concursos públicos, né? Então, essa discussão já deixo para a doutrina, tá? Deixo para o judiciário. Mas só para vocês saberem que, né, o que seria excepcional necessidade? Tem que ser temporária, tá? Seria o momento da administração resolver os problemas dela, tá? Olha só, a função constitui um conjunto de atribuições e abrange apenas 2 hipóteses. Tá? Então, as funções públicas eu tenho a função dos agentes temporários e as funções de confiança. Então, não posso cair na charadinha. Ó. A função de confiança não é a mesma coisa que cargo comissionado. Cargo comissionado é qualquer um que nem tenha vínculo com a administração. Né? Pode o governador nomear vocês para secretário? Pode. Mesmo que vocês não tenham vínculo nenhum. Agora, ele pode nomear vocês para uma função de confiança? Nem pensar. Porque a primeira coisa para nomear uma função de confiança é ser um servidor efetivo. A charadinha é o seguinte, não precisa ser estável. Tá bom? Só que o que acontece é que a maioria dos regramentos, né, dos estatutos, vai dizer o seguinte, que durante o estágio probatório tu não pode ocupar nem cargo comissionado, nem função de confiança. Tem que primeiro passar o estágio probatório. Tá? Mas isso não está escrito na Constituição, então não posso cair na charadinha. Entenderam o que eu falei? Quem não entendeu vai entender quando eu ler a Constituição. Tá? Olha só, as funções de confiança, ó, de livre provimento e exoneração, corresponde chefia, direção e assessoramento. Isso é importante, ó. Eu não posso ter nem essa aqui para qualquer coisa. Olha só, isso aqui é um grande problema no Brasil. Para que eu tenho cargos comissionados? Ó, para chefia, direção e assessoramento. Aí se confunde muito, né? Aí não se confunde assessoramento com ascensorista. Né? Lá em Brasília, por exemplo, né, cargos comissionados para ficar dentro do elevador, lá controlando o elevador. Aí não dá, né? Ascensorista. Não é a mesma coisa, é assessor, não é ascensorista, tá? Só para você, brincadeiras à parte, mas é verdade, tá? Então, ó, o cargo comissionado e a função de confiança, direção, chefia e assessoramento. Só para isso. Tá? Ok. E somente servidores ocupantes de cargos efetivos. Vamos adiante. Olha só.
Agora nós vamos tratar o seguinte, vamos tratar daquilo que vai cair na prova de vocês, que é o seguinte, são os regramentos que se aplicam aos servidores. Olha só, as normas constitucionais aos servidores. As principais disposições constitucionais relativas aos servidores se encontram do artigo 37 até o 41. Tá? Então, por isso que é importantíssimo eu estar preparado para uma prova. Tá? Eu preciso saber todos os incisos que estão ali. E os principais eu vou chamar a atenção, vou pedir para vocês marcar. Tá? Olha só, como nós vimos, no âmbito da administração pública, os agentes públicos ocupam um cargo, emprego ou função. Tá? Vejam bem, em âmbito federal, nós temos a Lei 8.112, que trata dos servidores públicos federais. Em âmbito do Estado, nós temos um estatuto próprio, né? A Lei 6745. Tá? Então, a Lei 6745 nós vamos estudar a partir da aula que vem. Então, na aula de hoje, o que nós vamos estudar? Os regramentos da Constituição. Tá? A partir da aula que vem, a gente já começa a tratar, então, do estatuto próprio dos servidores aqui do Estado de Santa Catarina. Tá? Diferença em relação aos servidores federais, muitas diferenças. E aonde é diferente é justamente onde tem a questão de prova. Deu para ver na questão no concurso do DEASE. Eles pegaram justamente as diferenças do concurso federal e colocaram ali. Porque é diferente, né, o regramento federal, e aí as pessoas vêm de outros estados, preparados para o regramento federal, e vão ter uma dificuldade aqui no estatuto. Tá? Então, eu preciso estudar o estatuto de forma bem aprofundada. Então, vamos dar início, então. Antes de dar início aqui à Constituição, eu só quero trazer um conceito para vocês. Ó. Em âmbito federal, nós temos a Lei 8.112. O que é a Lei 8.112? É o regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Então, os militares têm regramento próprio. Os empregados públicos, regramento próprio. Então, em âmbito federal, a Lei 8.112 cuida dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das suas fundações públicas. Tá bom? Então, empresas públicas, Estado de Economia Mista, Fundação Pública de Direito Privado, que são empregados públicos, já não entra aqui. Tá? Então, vejo que é bem parecido com o nosso primeiro artigo aqui do Estado. Né? O do Estado ele só complementa aqui, dizendo que se aplica ao Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e Tribunal de Contas. Então, é um pouquinho diferente a redação. Então, eu tenho que ter cuidado dessas diferenças entre as redações dos dois institutos. Tá? Quando for bem diferente, eu vou mostrar para vocês ficarem bem atentos, que é onde tem possibilidade de cair uma questão de prova. Olha só. Então, os cargos são ocupados por servidores públicos dos órgãos e entidades de direito público. Então, onde é que eu vou ter cargos públicos? Eu vou ter cargos públicos, né, aqui, onde eu tenho servidores. Então, nas pessoas jurídicas de direito público. Na administração direta, autarquias e fundações. É aqui que eu tenho cargos públicos. E o que é cargo público? Tá? O conceito de cargo público eu encontro no artigo 3º da Lei Federal, também temos na Lei Estadual aqui. O que é cargo público? É um conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura do órgão. Então, na estrutura dos órgãos, nós vamos ter um conjunto de atribuições para cada cargo. Okay? Então, o que vai fazer um agente penitenciário? O que vai fazer um agente do DEASE? Né? Um agente socioeducativo? Vai estar lá na lei as atribuições. Tá bom? Olha só, e o que é um cargo efetivo? Aquele que eu ingresso por concurso e tem estabilidade. O que é um cargo comissionado? De direção, chefia, assessoramento, livre nomeação, livre exoneração. Tá bom? Olha só, os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros e são criados por lei. Tá? Esse é o primeiro tema que nós vamos tratar na Constituição agora. Tá? Então, feita essa introdução aqui do Estatuto Federal, só para vocês verem o que é um cargo público, depois nós vamos tratar no Estatuto próprio nosso aqui, com maiores detalhes. Mas nós vamos pular isso aqui, acessíveis a todos os brasileiros, é a primeira questão que eu preciso saber para uma prova. Tá? Então, agora eu peço que vocês abram a Constituição, todos vocês, no artigo 37. Tá? Então, o artigo 37... ele trata aí, do capítulo 7 da Constituição Federal, que trata da administração pública. Ok? Agora, nós vamos ter aí uma longa leitura, né? Hoje, sexta-feira, vocês estão cansados, né? Já, o sono vai pegando, mas eu preciso que vocês estejam atentos, e aqueles artigos, né? Tá bonita essa Constituição aí, tudo marcado. Então, aqueles artigos que eu vou chamar a atenção, eu quero que vocês coloquem um asterisco do lado.
Porque esse artigo tem que fazer parte de uma releitura naquela semana de prova. Professor, como é que eu estudo legislação? A gente faz uma primeira leitura aprofundada, marcando tópicos especiais, marcando as palavras-chave. Se for possível, a gente esquematiza aquilo que é importante, que eu não consigo entender só com uma leitura. E depois eu faço uma releitura, vou para fazer questões de prova, e aí naquela semana de prova é obrigação minha ler as letras de lei. Eu não posso ir para uma prova no domingo sem ter, naquela semana, ter lido toda a legislação. Eu vou ter problema. Tá? Então, eu tenho que usar a memória de curto prazo para reacender muitas coisas que foram sendo perdidas. Tá? Quem tiver preguiça de fazer isso, pode ter certeza que está perdendo questões fáceis. Questões fáceis. Só que se tiver a preguiça de, naquela semana, para fazer a leitura, vai perder as questões. Por um detalhezinho ali que podia ter lido e gabaritado a prova. Tá? Então, eu chamo a atenção para vocês, naquela semana de prova, tem que fazer a releitura disso aí. Então, vamos lá. Primeiro artigo, então, artigo 37 caput. A administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União, do Estado, Distrito Federal e Município obedecerá à legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o LIMP. Só que eu chamo a atenção para vocês o seguinte. Primeira pergunta de prova. Somente se aplica a administração direta os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Não, marca a palavrinha ali, ó. Administração direta e indireta. Agora, olha a outra perguntinha ali, ó. Qualquer dos poderes. Aí eu posso dizer o seguinte, não se aplica o princípio da legalidade ao poder legislativo. Aplica-se. Não se aplica ao judiciário. Aplica-se. Então, é qualquer dos poderes, administração direta e indireta. Fechou? O que é legalidade? A administração só faz aquilo que está previsto em lei. Impessoalidade, tratar todos iguais sem qualquer forma de distinção. Moralidade, né, a correção de atitudes. Publicidade, é dar eficiência, dar publicidade aos atos. E eficiência, né, é fazer o máximo que eu posso com o menor uso de recursos públicos. Seria um exemplo de ser eficiente. Tá? Vamos lá. Inciso 1. Agora sim. Esse inciso 1 tem que estar na minha marcação. Olha só o que ele diz. Agora que a gente já estudou, fica fácil de ver. Ó. Cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros. Então, a acessibilidade dos cargos é a quem? Aos brasileiros, natos e naturalizados. Né? Lembrando que eu tenho, vocês já estudaram com a Prof. Karen, aqueles cargos são privativos de brasileiro nato. Né? Então, por exemplo, os ministros da STF, privativo brasileiro nato. Oficiais das Forças Armadas, privativo brasileiro nato. Isso, presidente da Câmara, presidente do Senado, mas eu estava pensando no cargo, o diplomata. Né? Seria outro exemplo ali, tá? Que também, né, tem que ser brasileiro nato. Mas voltando aqui, ó. Então, em regra, cargo, emprego e função é acessível, quero que circule a palavrinha acessível, aos brasileiros. Tá? Agora é o seguinte, eu posso ter, por exemplo, um concurso aqui, no concurso do DEAP, vaga para estrangeiro. Olha só, no edital não vai ter, porque o estatuto só prevê brasileiros. Tá? Olha só, para estrangeiro, olha só, para estrangeiros, a Constituição diz o seguinte, ó, assim como os estrangeiros, marca ali, ó, na forma da lei. Se na lei do cargo não tem previsão para estrangeiro, não pode. Então, por exemplo, aqui no Estado, onde é que nós temos vaga para estrangeiro? Por exemplo, na UDESC, na Universidade Estadual, para professores estrangeiros. Tem previsão legal para isso, daí pode. Ok? Agora, eu não posso, por exemplo, ter um estrangeiro no cargo do DEAP. Por quê? Porque não há previsão legal para isso. Então, o estrangeiro, marca ele, ó, é na forma da lei. Então, tem que ter lei para isso. Agora, a gente tem que ter um cuidado seguinte, né? Vai ter muitos estrangeiros aí de origem portuguesa, né? Que após um ano de idoneidade, ele pode adquirir nacionalidade. E aí ele já pode começar a fazer concurso. Então, eles não se ligaram ainda disso, né? A partir do momento que eles tiver a nacionalidade brasileira, tem que começar a estudar para concurso. Tá bom? E os outros que não são da língua portuguesa, né? Vocês estudar com a Prof. Karen, é 15 anos, né? Para adquirir daí a naturalidade. Vamos lá, então. Fechou aqui. O estrangeiro é na forma da lei. Então, não é para todos os estrangeiros, é só na forma da lei. Primeira charadinha. Vamos para a próxima.
A investidura em cargo ou emprego depende da aprovação prévia em concurso. Ó, ficou bem claro aqui, ó. Para entrar, para ser servidor ou para ser empregado, eu ingresso por concurso. Só que agora fica bem claro também que existe uma exceção. Qual é a exceção? Cargo comissionado. Então vamos ler a Constituição de novo, ó. A investidura em cargo ou emprego depende de prévia aprovação, ou seja, eu passo antes no concurso, tá? De provas ou de provas e título. Aqui tem uma charadinha. Se a questão disser o seguinte, vai ingressar num concurso de títulos, está errado. É de prova ou de prova e título. O que significa isso, professor? Por exemplo, para entrar na UDESC, eu faço uma prova, depois apresento os títulos. Tá? E tem vários concursos que fazem isso, né? Faço a prova, depois os títulos. Tá? Por exemplo, o IGP tinha essa questão, né? Provas e títulos. Tá? Para a Polícia Civil, para delegado, acho que tinha provas e títulos também. Tá? Então, vai depender do cargo, vai ter provas e títulos. Ou só prova. Tá? Só que nunca só título. Beleza? Nunca só título? Fechou, então. Tá? De acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, ressalvado, ó aqui, ó, ressalvado a nomeação do cargo em comissão. Então, ó, ressalvado o cargo em comissão. O que está dizendo ressalvado? Tem concurso para cargo comissionado? Não. Livre nomeação, livre exoneração. Ó, então, ó o que está dizendo ali, ó. Ressalvada a nomeação do cargo comissionado. E aí, ó, marque aqui, ó, com letras garrafais aí, ó. Declarado em lei de livre nomeação e livre exoneração. Aí vamos fechar com os nossos estudos. Eu preciso motivar? Preciso motivar para exonerar? Não. Para nomear? Não, não preciso motivar. Mas e se eu motivei errado? Teoria dos motivos determinantes. Daí a revogação, anulação. Anulação. Efeito ex tunc. Viu? Vai fechando com o que a gente já estudou. Então vamos lá, vamos para o próximo. Olha só, o prazo de validade do concurso é até 2 anos, prorrogado por, a marca ali, ó, igual período. Então, cuidado, ó. O prazo do concurso, ó, é até 2 anos, prorrogável por mais 6 meses? Não, por igual período. Então, pode ser 1 mais 1, 2 mais 2, 3 mais 3. Aliás, 3 mais 3 não, né? 1 mais 1, 2 mais 2, ou 6 meses mais 6 meses, tá? Mas não pode ser 3 mais 3, tá? Então, é só 2 mais 2. Até, ó, cuidado, ó, até 2 prorrogar por igual período, tá bom? Olha só, vamos lá. Próximo inciso aqui é importante eu entender, ó. Durante o prazo improrrogável do concurso. Professor, o que é o prazo improrrogável? Olha só, nós temos 2 prazos aqui, não temos? 2 mais 2? O primeiro prazo é chamado do prazo prorrogável, porque eu posso prorrogar. E esse aqui é o chamado prazo improrrogável. Eu posso prorrogar por mais 2 ainda? Não, acabou, né? Então é 2 mais 2 aqui. Tá? Então, durante o prazo improrrogável, olha o que a Constituição está dizendo, durante o prazo improrrogável, tá? Aquele aprovado em concurso de provas ou provas de título será convocado com prioridade de novos concursados, tá? Para assumir o cargo. O que significa isso? Olha só, então foi feito um concurso, ele ainda está válido no período improrrogável dele, e aí a administração resolve fazer outro concurso aqui. Só que nesse primeiro concurso, ainda eu tenho 50 aprovados aqui. Certo? Quem tem que ser nomeado primeiro? Aqueles do concurso anterior. Ok? Então, com prioridade sobre os novos. Então, durante o prazo improrrogável, se abrir um novo concurso, eu tenho que nomear aqueles do primeiro concurso. Entenderam isso? Sim, pode abrir, não tem problema. Só que tem que dar prioridade para os novos. Só que isso muda, ok? Olha só, a Constituição permite. A nossa lei estadual permite. No Estatuto Federal não permite. Tá? O Estatuto Federal, a Lei 8.112, tem um artigo próprio lá que não permite.
Alguém me empresta um vadimeco aí, deixa eu achar a lei 8.000. Alguém acha a lei 8.112 para mim? Servidores públicos federais. Eu acho que é o inciso, é o artigo 9 ou 12, 9 acho que é. Vê se é o 9, Diogo. Que vai dizer lá que... Né? Vê se vai dizer que não pode... Não. Presta aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Se é o 9 ou 12. Lei 8.112? Não, não está na lei, está no crimes hediondos aqui. Aqui, ó. Lei 8.212, 8.112. Onde é que está ela aqui? 8.112, agora sim. Olha só, no artigo 11 da lei federal, ele fala assim, ó. O concurso público terá validade de até 2 anos, podendo prorrogar por igual período. Mesma regra constitucional. Aí ele vem lá, ó, no parágrafo 2º do artigo 11, diz assim, ó. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidatos aprovados em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Então, em âmbito federal, tem uma regra própria na lei 8.112. No Estado não tem isso. Do Estado, a gente segue a regra constitucional. Ok? Desculpa, deixa eu até alcançar aí. Então, no Estado, nós seguimos a regra constitucional, que é o quê? Durante o período improrrogável, eu abro um novo concurso, mas eu tenho que dar prioridade para os aprovados no concurso anterior. Tá, agora é o seguinte, né? Passou o prazo de validade aqui, ó. Posso chamar a partir daqui, ó, alguém do anterior? Daí não, aí perdeu. Ok? É durante o prazo aqui de validade do anterior, tá? Senão perdeu a vaga. Entenderam? Entenderam? Todo mundo entendeu? Vamos embora então. Tá? Quando cai isso aqui é decorebinha assim como está aqui, tá? Vamos embora. Próximo. Essa aqui nós já vimos. E essa aqui cai em prova, tá? Então quero que vocês marquem um asterisco aí. Tá bom? Vamos pegar as charadinhas que são possíveis aqui. Olha só. A função de confiança é exercida exclusivamente por ocupantes de cargo efetivo. Então, não é cargo comissionado. Então, quem que é que ocupa uma função de confiança? Ó, apenas servidores efetivos, servidores de carreira. Qual é a charadinha? Eles trocam a palavra efetivo por servidores estáveis. Tá? Eu não preciso ser estável, né, segundo a Constituição, para ocupar uma função de confiança. Agora, dependendo do estatuto, precisa. Tá? Eu, por exemplo, dependendo do estatuto, não pode ocupar cargo comissionado ou função de confiança durante o estágio probatório. Isso é bem comum, tá? Só depois do estágio probatório. Mas a Constituição não fala isso. A Constituição diz que é servidor efetivo. Fechou? Vamos para a próxima. E olha só, e os cargos comissionados a serem preenchidos por servidores de carreira. Opa! Aqui eu não entendi, né, professor? Tu disse que os cargos comissionados são de livre nomeação e livre exoneração. Aí a Constituição vem e diz que os cargos comissionados a serem preenchidos por servidores de carreira. Como assim? Olha só, a resposta está aqui, ó. Condições e percentuais mínimos previstos em lei. Então, a lei do cargo pode prever, por exemplo, que alguns cargos comissionados serão específicos de servidores de carreira. Tá? Por exemplo, ali no DEAP, vocês vão ter cargos de chefia que somente agentes de carreira podem ocupar. Porque um percentual mínimo dos cargos foi reservado para os de carreira. Para que não venha gente de fora. Entenderam? Se vocês lembrar, por exemplo, o presídio até um tempo atrás, antes da mudança da lei em 2016, podia ser comandado por um civil. Hoje, ele só pode ser comandado por um servidor de carreira, do DEAP. Ok? Isso é ótimo para a carreira, né? Valoriza a carreira. Tá bom? Vamos embora, então. Fechou aqui? Então, o que é mais importante? A primeira parte, até a vírgula ali, ó. Tá? Então, essa primeira parte aqui, ó, que é importante. Funções de confiança, cargos efetivos. Tá? Tá no esqueminha aqui, ó. Quiser colocar do lado para lembrar, ó, coloque esse esqueminha aqui, ó, que vocês não esquecem mais. Tá bom? Vamos embora, então. Ó, inciso 6 agora. É garantido ao servidor o direito à livre associação sindical.
tá? O servidor pode se associar em sindicato, tá? O militar não pode, tá? O militar pode ter associação, mas não associação sindical, tá? Então, associação sindical, a sindicato não pode ter, tá? O militar, o servidor civil, sim, tá? Então, policial civil pode ter associação de sindical? Sim, tá? O militar, não. Certo? Vamos adiante. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites de lei específica. O servidor público tem direito à greve? Tem direito à greve, servidor? Sim. Marca aí, ó. Esses dois incisos caem muito em prova. O 6 e o 7 despencam em prova. 2 asteriscos aí, um em cada um. Ok? Então, ó, o servidor civil, ó, agora fica claro para vocês verem aqui, ó. O servidor civil tem direito a se associar num sindicato e fazer greve. O militar não tem direito nem à associação sindical e nem greve. Então, tem uma diferença grande aqui, né? Ok? Então, vamos lá. O 8 também é interessante. Olha só. A lei reservará um percentual de cargos e empregos para pessoas portadoras de deficiente, né? Hoje a gente não fala mais portadora, né? O deficiente não porta nada, né? Ele é uma pessoa com deficiência, porque ele tem uma limitação, né, na sua capacidade. Mas ele é uma pessoa plenamente capaz, né? Dentro das suas limitações físicas que ele pode ter ali. Olha só, então a lei reservará um percentual de cargos e empregos a pessoas portadores de deficiência. Então, em âmbito federal, como é que acontece? É no mínimo 5% e no máximo 20%. Aqui no estado de Santa Catarina, 10%. Até 10% das vagas são reservadas às pessoas com deficiência. Tá? Isso em âmbito de Santa Catarina. Tá bom? Então muda. Se eu estou estudando um concurso federal, de 5 a 20. Em âmbito estadual, 10. Tá bom? Anotaram aí? Ok, não vamos cair nessa. Não, nós não vamos ver muito questões da FEPES cobrando o percentual, tá? Porque o percentual está numa lei específica. Tá? Vamos lá. Mas nos federais cobram, porque está na lei 8.112, os 20%. Certo? Vamos embora. Inciso 9. A lei reservará percentual de cargos e empregos. Não, isso já foi, né? Inciso 9. A lei estabelecerá os casos de contratação por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Quem são esses? São os nossos temporários. Então, a lei reservará, ó, a lei reservará ali, ó, a lei estabelecerá, né, os casos de contratação por prazo determinado, por necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, cuidado, os temporários são baseados nesse inciso aqui. Marcaram aí? Esse cai na prova, tá? Vamos adiante. A remuneração dos servidores e o subsídio, tá? Existe uma diferença entre remuneração e subsídio? Sim, nós vamos ver quando a gente estudar estatuto. O subsídio é uma parcela única. A remuneração é o vencimento mais as gratificações, as vantagens e as indenizações, tá? Que a gente chama de vantagens pecuniárias. Tem diferença, tá? Olha só, o subsídio é uma parcela única. A remuneração é o vencimento mais as vantagens pecuniárias. Dentro das vantagens pecuniárias, eu tenho as gratificações, os adicionais e as verbas indenizatórias. Tá? Isso aqui nós vamos estudar, quando a gente falar do estatuto. Ok? Então, não é a mesma coisa, remuneração e subsídio. Subsídio é uma parcela só. Tá? Quem recebe subsídio? Por exemplo, a Polícia Civil aqui recebe subsídio, né? Uma parcela única. Tá? A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Receita Federal recebem parcela única, que é um subsídio. Tá bom? Vamos adiante, então. Agora nós chegamos, olha o tamanho do inciso, é um grande inciso. Pela importância dele, né? E pelo grau de dificuldade dele aí também. Olha só, então eu quero que vocês tenham todo o cuidado. Então, agora é o seguinte, eu quero que vocês me acompanhem, tá? Eu vou fazer a primeira leitura aqui, e aí eu quero que vocês me acompanhem lá no quadro, que ele já está esquematizado para ficar mais fácil de entender. Olha só, a remuneração, o subsídio dos ocupantes de cargo, emprego ou função, ou seja, abranger toda a administração,
tá? Seja da administração direta, autárquica e fundacional, os membros de quaisquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios, dos detentores de mandato eletivo, dos demais agentes políticos e os provimentos, pensões e demais espécies percebidas cumulativamente ou não, incluídas vantagens pessoais e de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal do ministro do STF. Então, o que significa isso? Que o teto remuneratório da administração pública são dos ministros do STF. Esse é o teto da administração. Só que, olha só, eu preciso saber os subtetos. Aí vem assim, ó, aplicando-se. Então, o teto geral, ministro do STF. Ninguém pode ganhar mais que eles. Aí vem os subtetos. Olha só o que ele diz. Aplicando-se como limite, nos municípios, o subsídio do prefeito. Tá? Olha só. No âmbito do Estado e do DF, tá? O subsídio mensal do governador no Poder Executivo. Então, vem para cá aqui, vamos entender melhor, vamos lá no quadro. Olha só, me acompanha aqui, vai ficar melhor de vocês visualizar. Olha só, então nós temos dentro dos tetos, o teto geral, ministros do STF, ninguém vai ganhar mais que eles. Depois nós temos os chamados subtetos. Então, âmbito municipal, quem ganha mais? O prefeito. O prefeito é o maior salário, ok? E aí, no Estado, como é que fica? Depende do poder. Então, no Estado e no DF, tá? No Distrito Federal e Estados, no Poder Executivo, quem ganha mais? Ó, o governador. Então, é o teto do Estado, Poder Executivo, governador. Âmbito do Poder Legislativo, os deputados estaduais. No âmbito do Judiciário, o desembargador do Tribunal de Justiça. Tá? Então, agora vamos fazer a leitura ali para ficar mais fácil vocês verificarem. Olha só. Aplicando-se como limites nos municípios o do prefeito. Nos estados e no DF, o subsídio mensal do governador no executivo. O subsídio dos deputados estaduais e distritais no legislativo. E o subsídio do desembargador do Tribunal de Justiça, limitados a 90 inteiros e 25 centésimos do ministro do STF, em espécie, né, do ministro do STF, no âmbito do Poder Judiciário. Professor, não entendi. Olha só, o desembargador é limitado a 90,25 do ministro do STF. O que significa isso aqui na prática? Uma baita de uma vinculação. Toda vez que aumenta o salário aqui, como aqui é 90,25, aumenta automaticamente aqui embaixo. É uma vinculação aqui constitucional. Nós vamos ver que as vinculações são vedadas na Constituição, mas essa é uma vinculação constitucional. Então, toda vez que eu aumento aqui, como é 90,25 do ministro do STF, isso aqui já aumenta também, tá bom? Que é limitado. Olha só. Então, vejam bem, ó, os desembargadores é limitados a 90 inteiros e 25 centésimos dos ministros do STF no Poder Judiciário. Então, esse é o teto judiciário estadual, tá? E olha só, aplicável esse limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores. Então, esse limite do Judiciário se aplica ao Ministério Público, aos procuradores do Estado e aos defensores públicos estaduais. Tá. Agora, a pergunta que eu vou dizer para vocês é o seguinte. Aqui em Santa Catarina, é esse teto aqui do Executivo? Não. Não é esse teto aqui. É possível, tá? Vocês vão ver lá no parágrafo 12, a possibilidade de eu ter um teto único. E qual é o teto único? O teto único é o do desembargador. Tá bom? Então, deixa eu achar aqui o parágrafo 12, para vocês verificarem. Olha só. Parágrafo 12. Para fins do inciso 11, que é do teto, né, fica facultado aos estados, no seu âmbito, mediante uma emenda à Constituição Estadual e à Lei Orgânica do Distrito Federal, como limite único, então um teto único estadual, ó, o subsídio mensal do desembargador do Tribunal de Justiça, limitado a 93,25 centésimos dos ministros do STF. Agora, olha a sacanagem aqui também, ó. Não se aplicando esse dispositivo aos deputados estaduais. Então, temos um teto único no Estado? Sim. Mas esse teto aqui, ó, não se aplica aos deputados estaduais. Então, como é que é aqui em Santa Catarina? Aqui em Santa Catarina, o teto geral do Estado
é o do desembargador do Estado. Ok? Então, teto geral do desembargador do Estado está limitado a 90 inteiros e 25 centésimos do ministro do STF. Fechou teto aqui? Beleza? Então, vejam bem. Quando eu falo em teto ainda, ó, eu preciso analisar ainda dois incisos. Dois parágrafos. Aí a gente fecha o assunto de teto. Então, vejam bem, a Constituição está fora de ordem ali no artigo 37. Para mim me organizar melhor o entendimento, eu preciso colocar ela em ordem. Então, veja que eu falei dos tetos aqui e já trouxe o teto único que está no parágrafo 12. Nós ainda precisamos analisar o parágrafo 9º e o parágrafo 11. Então, vamos analisar ali o 9º. Olha o que ele diz. O disposto no inciso 11, isso aqui mata o concurseiro, tá? Porque vejam bem, eu já fiz aqui a remissão. Agora, se você estivesse lendo, a maioria das pessoas olha esse inciso 11 aqui, eu não vou voltar lá para ver o que é. Ok? Geralmente, né, as bancas sabem que o concurseiro não vai voltar para ir lá olhar o que é, e aí vai cair a questão da prova. Tá bom? Então, quando tem remissão a outro inciso, tem que fazer. Tá? E aqui eu já fiz para vocês. Então, o disposto no inciso 11, que é o teto, tá? Aplica-se a empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias. Olha só, o teto que é do ministro do STF, eu aplico a administração indireta. Eu aplico a uma empresa pública, uma sociedade de economia mista ou uma subsidiária. Sempre? Não. Não. Olha o que a Constituição diz. Que recebam recursos do Estado ou da União para pagamento de pessoal ou custeio em geral. Então, só vai respeitar teto a administração indireta se receber recurso para pagar pessoal ou custeio em geral. Se não receber recurso, aí não tem limite de teto. Pode ser, por exemplo, que um diretor de uma empresa pública ganhe 100 mil por mês. Sem maior problema. Por quê? Porque daí não recebe dinheiro público do orçamento para pagamento de pessoal ou custeio em geral. Aí é possível que um diretor, por exemplo, de uma empresa pública ganhe aí 60, 70, 80 mil reais por mês. Tá bom? Então, hoje estaríamos limitados em 36 mil reais, né, que seria o limite do ministro do STF. Então, se a empresa pública não receber verba para essas duas coisas aqui, aí não tem teto. Estão entendendo isso? Fechou? Fechou aqui? Tá? Olha só. E o último parágrafo é o seguinte. O último parágrafo é o parágrafo 11. Marca aí, Não são computadas para efeitos de limites remuneratórios de que trata o inciso 10, as parcelas de caráter indenizatório. Então, uma verba indenizatória, uma parcela indenizatória, que é aquela que vai somar na remuneração, né? O que eu falei que remuneração? Remuneração é o vencimento mais as vantagens. Dentro das vantagens pode ter uma verba indenizatória. Por exemplo, né, o auxílio moradia, né, que os magistrados recebem. Então, ele é extrateto. Então, além do teto, pode receber mais uma verba de caráter indenizatório. Entenderam? Sim? Verbas de caráter indenizatório não respeitam teto. Tá? Nós vamos estudar duas para a nossa prova, que são as diárias e a ajuda de custo. Tá? Então, diária quando é uma saída transitória e ajuda de custo quando o servidor se desloca, né, de sede. Tá? Muda de órgão, mudando de sede, daí a gente vai receber uma ajuda de custo. Então, isso a gente vai estudar depois. Fechou aqui teto, então? Beleza, então. Vamos adiante. Vamos voltar lá para o inciso 12, então, aonde nós paramos. Tá? Olha só. Essa questão, eu quero que vocês coloquem 2 asteriscos nela. Ela parece uma bobagem, tá? Mas a FEPESE adora esse inciso aqui, tá? Marque aí 2 asteriscos nele. Prioridade alta de entender esse inciso aqui. Olha o que ele diz. O poder, os vencimentos do cargo do Legislativo e do Judiciário não poderão ser superiores ao do Executivo. Professor, não consigo ver nenhuma charadinha aqui. Tem uma charadinha aqui, eles vão inverter. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão dizer assim, olha só, os vencimentos do cargo do Executivo e do Judiciário não poderão ser maior que o do Legislativo. Aí matou o concurseiro aqui. Ok? Então, qual é a referência? É o Executivo. Né? Lembre que o filho pobre é o Executivo.
Tá? Então, ninguém pode ganhar mais que o filho pobre, tá? Que é o executivo aqui. Tá bom? Então, lembre disso para vocês não errar. O que está no final da frase é o executivo. Então, ó, o legislativo e o judiciário não poderão ter salários superiores ao do executivo, a referência executiva. Vamos para adiante. Fechou? 2 asteriscos aí? Agora, 2 asteriscos de novo. É vedada a vinculação e equiparação de quaisquer espécies remuneratórias. Olha só, eu não posso nem vincular, nem equiparar. Por exemplo, vincular. O agente do DEAP vai ganhar, a partir de agora, 10 salários mínimos. Toda vez que aumenta o salário mínimo, o salário está vinculado ao aumento. Não pode isso. Ou, por exemplo, equiparar. O agente do DEAP vai ganhar igual a um policial civil. Toda vez que aumenta o salário de lá, aumenta daqui. Não pode também. Tá bom? Então, não pode nem vincular e nem equiparar. Fechou? Vai cair literal, como está aqui. É vedado. Circula a palavrinha vedado aí. É essa palavrinha que eles vão tirar. Eles vão dizer, é permitido. Certo? Ó, professor, ó, eu fiz o meu dever de casa, tá? Vocês podem ter certeza. Tá? Tem muita dor aí para aprender, tá? Todos esses detalhes aí. Vamos lá, próximo. Os acréscimos pecuniários recebidos pelo servidor público não serão computados nem acumulados para concessões ulteriores. Então, se ele receber um acréscimo numa gratificação, para um próximo acréscimo não pode ser gratificação sobre gratificação. Ok? Esse aqui cai também, e é literal. Então, 2 asteriscos nele, ó. Então, acréscimos pecuniários percebidos não são computados cumulativamente para próximas concessões. Tá? Então, pode incidir 2 vezes ali sobre a mesma. Tá? Seria, acabou de ganhar uma gratificação, aumentou ela, daí aumenta de novo e já aumenta sobre ela também. Tá? Não pode isso. Tá? Vamos lá. 15. Os subsídios e os vencimentos dos ocupantes de cargo e emprego são irredutíveis. Essa é boa também, tá? São irredutíveis. Salvo, por exemplo, né, ultrapassou o teto. Aí, segura. Tá? Então, são irredutíveis, mas tem as exceções ali. Ó. Por exemplo, ressalvado o inciso 11. Inciso 11 é o teto. Tá? Vamos lá. 15 agora, 16 agora. Essa aqui, povo, ela não cai na prova. Ela despenca em prova. Ok? Então, esse é 3 asterisquinhos nele aí, porque esse é bom. Tá? E esse vocês vêm comigo aqui para o quadro, porque esse já está esquematizado. O professor não é burro, né? Aqueles que caem mais, que é 3 asteriscos, estão aqui. Ó. Então, 3 asteriscos no teto, 3 asteriscos nas vedações. Esse aqui cai mais. Tá? Então, olha lá o que diz. Ó. Vamos lá. Onde é que está a vedação? Aqui, ó. É vedada a acumulação remuneratória de cargos. Então, eu não posso acumular mais de um cargo. Quem tem cargo? Empregado ou servidor? Servidor. Está lá, ó. Servidor tem cargo. Fechou? Então, vejam bem, ó. É vedada a acumulação remunerada de cargos. Se eu dissesse o seguinte, qual é a regra? É vedação. A regra é vedação de acumulação de cargos. Tá? Essa é a regra, vedação. Mas pode, em algum momento? Sim. Aí a Constituição traz as exceções. Vejam bem, ó. Exceto quando houver compatibilidade de horário. Então, primeiro requisito, tem que haver compatibilidade de horário. Fechou o primeiro requisito, tem compatibilidade de horário. Agora tem que preencher o segundo requisito, que é o seguinte, olha só, observado em qualquer caso, tá, o disposto no inciso 11, ou seja, respeita o teto, acumulou cargo, mas respeita o teto, porque respeita o inciso 11, ok? E aí, olha só, 2 cargos de professor, então eu posso ter 2 cargos públicos de professor. Tá? O que significa isso? Pode ser professor, por exemplo, da UDESC, do Estado, e da Fronteira Sul Federal. 2 cargos, desde que tenha compatibilidade, por exemplo, 2 cargos de 20 horas, sem problema. Tá? Professor, eu vou ser agente do DEAP e quero dar aula na universidade particular. Tem algum problema? Não. Se não tiver problema de horário, né, para te conseguir fechar a tua escala lá, que vai ser difícil fechar a escala, né? Aí poderia, tá? Por exemplo, quem não tem serviço da escala, que nem é o DEAP, fica mais fácil dar aula numa universidade particular. Mas não é essa vedação que está falando aqui, ó. Ela está falando de cargos públicos. Não é cargo privado, é cargo público. Então, eu posso ter 2 cargos públicos? Não. Essa é a regra. Mas a Constituição trouxe 3 exceções. Então, é 2 cargos de professores, tá? Então, por exemplo, pode ser professor da rede pública,
né, de segundo grau e ainda dá aula na Universidade Federal, tendo compatibilidade de horário, fechou. Olha só, ou um cargo de professor com um técnico ou científico, tá? Barra científico. Tudo que não for professor ou saúde é técnico científico. Então enquadra aí, tá? Por exclusão. Tá? Então, agente do DEAP é técnico científico, tá? Auditor do Estado, procurador do Estado, tudo científico técnico. Tá? Então, se não for professor, não for saúde, é técnico. Então, pode ter um de professor mais um de técnico. Então, pode ser, por exemplo, procurador do Estado e ainda ser professor da Universidade Federal, desde que haja compatibilidade de horário. Ou seja, vai dar aula à noite, aí não tem problema. Tá bom? Aí, olha só, e a terceira exceção, 2 cargos ou empregos. Aqui já fechou emprego também, ó. Então, 2 cargos ou emprego, tá? Ó, de profissionais da área de saúde, com profissão regulamentada. Então, ó, cuidado, não é 2 cargos de médico. É 2 cargos de profissionais da área de saúde. Então, pode ser aqui, ó, um fisioterapeuta, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, né? Auxiliar já é mais difícil, mas pode ser um dentista, tá bom? Desde que tenha provisão regulamentada, ou seja, tem um conselho de classe, tá bom? Tendo conselho de classe, pode 2 cargos privativos, ok? Da área de saúde, profissionais da área de saúde. Fechou aqui, então? Compatibilidade de horário, mais essas 3 exceções? Sim. É a carga horária que for compatível contigo. Geralmente é 40 horas semanais, né? Seria o limite, né? Se passar, faz ter que ser à noite. Né? Por exemplo, à noite, né? Se, por exemplo, tu tem um cargo de 40 horas no Estado durante o dia e ainda assume 20 horas, por exemplo, na Universidade Federal. Se for à noite, vai ser compatível daí. Tá? Mas 40 mais 40 não vai dar, né? Vai limitar a 20 horas à noite. Daí. Oi? Isso, vai ter que cuidar, por exemplo, a questão do teto também, né? Vai bater no teto, aquilo que extrapolar o teto fica retido, tu não recebe. Tá bom? Vamos lá então, olha só. Continuando aqui, ó. Quando a gente fala em vedação, eu também preciso ver mais 2 situações. E aqui, ó, olha só como fica legal de ver, ó. Quando eu olho um comparado com o outro, a questão da administração indireta tem diferença, tá? Eu falei para vocês aqui o seguinte, ó, o teto na administração indireta só aplica se receber recursos para pagamento de pessoal ou custeio geral. Então tem uma regrinha especial aqui. A vedação para acumular cargo não tem nenhuma ressalva. Ou seja, eu não acumulo cargo na direta e nem na indireta. Tá? Então isso eu tenho que estar bem claro para mim, que é diferente da regra do teto. Olha só, então vamos lá para o inciso 17. Olha o que ele diz. A proibição de acumular se estende a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista e suas subsidiárias e sociedades controladas diretas e indiretamente pelo poder público. Então, ó, vai atingir a administração direta, todas aquelas entidades que a gente estudou, autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, e aquelas subsidiárias que foram criadas por elas ainda, tá? Olha só, por exemplo, a Transpetro, que é uma subsidiária da Petrobras. Isso, ó, então, aqui é vedação de cargo. Mas essa vedação de cargo se estende a empregos públicos e funções públicas. É isso que está dizendo ali. Então, por exemplo, vocês não vão poder ser um cargo técnico do Poder Executivo, mesmo que tenha horário sobrando, querer ocupar um cargo técnico lá no Banco do Brasil ou na Caixa. Não tem como, só depois, nem se aposentando, vocês vão ver que essa regra permite, tá? Olha só. Então, eu só posso acumular aqueles cargos que a Constituição me permite. Então, quais os cargos? 2 de professor, um professor e um técnico, 2 na área de saúde. Fora isso, eu não posso acumular, seja na administração indireta, seja na minha aposentadoria. Só que a aposentadoria eu tenho um cuidado que eu tenho que ter aqui. Olha o que diz agora o parágrafo 10. Vamos lá para o parágrafo 10. Olha só. O parágrafo 10, isso que eu estou explicando para vocês aqui é bem complexo, tá? Tem muita gente que nem entende o que eu estou falando aqui. Então, eu já peguei inciso por inciso, organizei para vocês, para ficar mais fácil de entender. Olha o que diz o inciso 10 agora, ó.
é vedada a percepção simultânea de proventos e aposentadoria. Então, ó, é vedado também, ó, proventos cumulativos da aposentadoria. Então, ó, é vedada, tá? Então vamos colocar aqui, ó, vedado a percepção simultânea de proventos de aposentadoria. Só que vejam bem, cuidado. Olha a sacanagem. Proventos de aposentadoria, olha como a Constituição é má ali, ó. Ela fala ali, ó, do artigo 40, do artigo 40, do artigo 42 e do artigo 142 da Constituição Federal. Professor, não entendi. Somente é proibido acumular aposentadorias de servidores que se aposentaram pelo regime 40, pelo artigo 42 e o 142. Vamos entender? É o seguinte, se vocês forem um servidor estatutário, que é a primeira classificação que nós estudamos, vocês se aposentam pelo artigo 40. Ok? É o regime próprio do servidor civil. Se vocês forem militares, da polícia militar do estado, ou bombeiro militar, vocês se aposentam pelo 42. E se vocês forem das forças armadas, como eu era, a aposentadoria é pelo 142. Regime próprio também. Tá? Então, somente essas é que são proibidas de acumular. Então, se eu recebo, por exemplo, em vez de receber remuneração do 40, do 42 ou do 142, eu recebo, por exemplo, uma aposentadoria do regime geral, aí eu posso acumular. Então, por exemplo, alguém que era empregado público aposentado pelo regime geral de previdência, que é o mesmo seletista, ele pode acumular aposentadorias daí. Entenderam? Então, essa é a diferença. Olha só. É vedado, então, a percepção simultânea ó, de proventos de aposentadoria decorrentes do 40, 42 e 142. Só que diz assim, ó, ressalvados os cargos acumuláveis, ok? Então, ressalvado, ó, a vedação. Então, se eu podia acumular 2 cargos de professor, eu não posso me aposentar com 2 de professor? Posso. Se eu podia me aposentar com um professor e um técnico, eu não vou poder me aposentar? Se na efetividade eu podia? Vou. Se eu for 2 cargos de saúde, eu posso me aposentar com os 2 cargos? Sim. Ok? Agora, por exemplo, eu me aposentei como técnico, tá? E aí agora eu quero fazer outro cargo técnico. Eu vou conseguir fazer isso? Não. Eu não vou conseguir me aposentar porque é proibida a aposentadoria desses 2 cargos, porque na atividade eu não podia acumular. É isso que a Constituição está dizendo aqui, ó. Então é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria, do regime próprio. Então quando vocês se aposentarem como servidores, nem imaginem fazer outro concurso que não vai dar. A não ser que vocês façam para professor. Porque só pode se aposentar com 2 cargos se na atividade podia acumular. Entenderam? Senão seria fácil, né? Eu me aposento agora e faço outro concurso. Né? Agora a dona Nelcina, que está ali fora, ela se aposentou num cargo de saúde. Esse dia ela estava olhando o edital, ali fazer um concurso. Ela pode? Pode. Ela só tem o limite da idade lá, que é o máximo, né? Que é os 70 anos. Né? Mas ela pode fazer 2 concursos daí? Pode. Pode acumular aposentadoria? Pode, porque é da área de saúde. Então esse é o detalhezinho. Agora, por exemplo, no meu caso, eu sou cargo técnico, quando eu me aposentar, eu só posso acumular um cargo de professor público. Entenderam isso? Tá? Proventos de aposentadoria. Também posso acumular, ó, se for um cargo eletivo. Então pode, uma aposentadoria, vamos pensar o seguinte, vocês se aposentaram hoje, e aí vocês concorrem para ser vereador, vão poder receber o salário de vereador? Claro que sim, porque a Constituição diz, olha, ó, cargos, ressalvados os cargos desse aqui, mais eletivos e mais comissionados. Então vocês, por exemplo, se aposentaram hoje como do DEAP, pode ser um CC? Sim. Então imagina o seguinte, vocês se aposentaram hoje, o prefeito diz assim, ó, fulano, eu quero que tu seja o meu secretário de segurança do município. Pode? Pode. Pode acumular ele? Pode. Então eu posso acumular cargos acumuláveis na atividade, cargos eletivos e cargos comissionados. Aí eu posso ter 2 aposentadorias. Entenderam? É isso aí. Fechou? Acho que fechou. De relação a... Hã? As regras? Não, está na Constituição. Nós já vamos chegar lá. Está aqui, ó, no 40. Artigo 40 está as regras da aposentadoria. Daí só que nós só vamos estudar o 40, né? Porque nosso foco é o civil.
né? O militar é o 42 e os militares das Forças Armadas o 142. Daí as regras de aposentadoria deles estão ali. É separado, tá? Por exemplo, os militares se aposentam com 30 anos de efetivo serviço. Tá? É diferente a regra. Tá? Vamos lá, então. Fechou aqui? Deixa eu voltar aonde nós paramos na sequência, então. Inciso, o 17 a gente já fez, né? Agora vamos para o inciso 18. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro da sua área de competência e jurisdição, precedência sobre os demais administrativos. O que significa isso? Que os fiscais da Fazenda do Estado, eles têm precedência sobre os demais servidores do Estado. O que significa isso na prática? Eles podem entrar no órgão público e pedir informações. E tem que ser dada informação para ele. Entendeu? Porque eles têm precedência sobre os demais servidores. Por quê? Porque o objetivo do Estado aqui é arrecadar. Entenderam? Então, essa não é forte para o nosso concurso. Nós não estamos fazendo concurso na área fiscal, né? Então, pulamos essa. Próximo. Inciso 19. Esse aqui é 3 asterisco, né? Já estudamos ele. Somente por lei específica é criada a autarquia, aí eu sei que também é criada a Fundação Pública de Direito Público, e autorizada a instituição da empresa pública, Sociedade de Economia Mista e Fundação Pública de Direito Privado, né? A redação é diferente do que está aqui, cabendo uma lei complementar, nesse último caso, definir a área de atuação. A pergunta de seleção é o seguinte: essa lei complementar se aplica à autarquia? Se eu dissesse o seguinte: cabe uma lei complementar definir a área de atuação da autarquia. Está errado. Cuidado. Olha a maldade. Olha a maldade. Somente por lei específica eu crio a autarquia e autorizo a instituição da empresa pública, Sociedade de Economia Mista e de fundação. Agora, olha só. De fundação. Ó, cabendo uma lei complementar neste último caso. Quem é o último caso? A fundação. Então, a lei complementar só se aplica à fundação. Essa é a maldade aqui. Faz uma setinha. Quero que você circule aqui, ó, neste último caso, circula aqui e joga uma setinha em cima da fundação aqui. Então, a lei complementar, ó, é só para a fundação. Pessoal, quando a gente estuda sozinho, a gente não vê isso aqui. Então, por isso que o cara vai lá na frente do Banco do Brasil, compra uma apostila, está só se iludindo. Porque ele não vai enxergar isso aqui. Se alguém não disser para ele, alguém que já sofreu isso aqui, ele não vai enxergar. Pode ter certeza que ele não vai enxergar. Tá bom? Então vamos para o próximo. Agora, o inciso 20, nós já vimos que a FEPES já cobrou. Então, 3 asterisco aí. E esse está relacionado ao 19. Olha só. Depende de autorização legislativa, ou seja, depende de lei, a criação das subsidiárias. Certo? Assim como a participação em demais empresas privadas. Então, por exemplo, para a Petrobras participar de uma empresa privada, tem que ter lei. Para ela criar uma subsidiária, como é a Transpetro, precisa de lei. Tá? Então, nós já vimos que a FEPES já cobrou esse inciso 20 aqui. Então, eu quero que vocês marquem o 19 e façam uma seta para o 20. Faz uma seta para o 20. Por que uma seta para o 20? Olha o que ele diz aqui, ó. Depende da autorização legislativa a criação de subsidiárias mencionadas no inciso anterior. Aí eu não sei o que é o inciso anterior. Não, é uma entidade. Então, para que a Petrobras, que é uma empresa, uma sociedade de economia mista, crie uma subsidiária, ela precisa de autorização legislativa. Ou seja, precisa de lei. Nossa, já estou enrolando a língua, é tanto inciso aqui. Tá? Fechou então? Ó, esse está relacionado a esse aqui. Eu estudo junto os dois quando eu estudo. Tá bom? Mais forte é o 19, com certeza. Se eu disser o seguinte: a sociedade de economia mista é criada por lei, tá certo? Tem que ser automático. Eu estou vendo quem está memorizado aí. Não, né? Olha só. A sociedade de economia mista é uma pessoa jurídica de direito público? Não. A autarquia é uma pessoa jurídica de direito público? Sim. A autarquia é autorizada por lei? Não. Criado, viu? Vocês estão ligados. Isso aí. Vamos embora. Aqui fechou, né? Vamos lá. Inciso 21 agora. A gente não fez um intervalo, né? Ah, olha só. Então vamos ler esse aqui e a gente faz um intervalinho. Vocês ficaram quietos, né? Então vamos lá. Fechamos esse aqui e aí a gente faz o intervalinho. Olha só. Ressalvados os casos específicos na legislação, obras, serviços, compras, alienações serão contratados mediante processo licitatório. Então, toda vez que o Estado precisa contratar,
ele precisa fazer uma licitação. Agora a pergunta de seleção. Fazer a licitação está relacionado ao princípio da supremacia ou da indisponibilidade? Indisponibilidade. Tá. A licitação e o concurso é um exemplo de qual dos princípios do LIMP? Impessoalidade. Ah, vocês estão com o dever de casa na ponta da língua. Show de bola. Vamos lá. Então vejam bem. Inclusive a resposta está aqui, ó. O procedimento licitatório, ó, e ele vai falar aqui, onde é que está? Igualdade de condições, né? O princípio da igualdade aqui. Vamos lá. A gente fala que é a impessoalidade. Inciso 22 aqui, ó, a administração tributária da União, dos Estados, Federal e municípios terão recursos prioritários, então as fazendas sempre vão ter prioridade, então tem precedência dos servidores e tem prioridade. Por quê? Porque o objetivo é arrecadar. Então, por isso que tem prioridade de recursos aqui para atuação integrada, tá? E aí depois a gente volta com outro inciso aqui, o parágrafo, daí que é importantíssimo para a nossa prova, que a gente já estudou também, né? Que está relacionado ao princípio da impessoalidade. Feito? Vamos para o café.